Eu vou começar te perguntando o seguinte, você está como pré-candidato à presidência da República, é isso? É o que dizem. O partido ele está praticamente oficializado, a gente está só aguardando a fase final do julgamento junto ao TSE. E o grupo falou: Renan, é você. Eu falei: vocês têm certeza? Sim, é você, então tudo bem, né? A gente não foge das missões dadas, ainda mais num partido chamado Missão. Mas dito isso, eu vou fazer o meu melhor e eu acho que a gente tem muito a contribuir para tornar o Brasil um país sério. Porque eu achei que seria o Danilo Gentili, não estava esse papo de que o Gentili poderia ser candidato, e eu acho que o natural seria o Gentili por omissão, né? Como é que tá isso? Sim, o Danilo Gentili, além de um amigo, ele é um companheiro de causas, de agenda política similar, vai desde o processo de impeachment da Dilma Rousseff, eu conheci ele no ano de 2014 e ele sempre foi muito resoluto. A gente sabe muito bem que ele faz parte do que a gente pode chamar de campo da direita, e para mim é um corte não só cognitivo, mas um corte moral dentro do campo da direita, que é basicamente como foi a postura de cada um nesse campo diante do governo como do Bolsonaro. Ali a gente separou ali o joio do trigo, e o Danilo Gentili sofreu as consequências de se posicionar contrário a, vamos dizer, a atitude criminosa e corrupta do governo Bolsonaro, por muitas vezes ali no mandato dele, e eu falei, pô, esse cara é um cara muito decente. Eu falei, um dia, quando nós tivermos um partido político, você será convidado para representar as nossas ideias. E a questão do Danilo é que ele tem contrato com o SBT, e seria um nome natural, mas, enfim... Então, o Rick Souza, Renan, que faz parte aqui do nosso programa, é publisher do site TV Pop, que é um site que cobre toda a televisão brasileira. E o Rick tá de olho em como é que tá a situação do Danilo Gentili no SBT, né, Rick? Especula-se que não vai ter uma renovação de contrato. O contrato dele termina agora em dezembro, a situação da emissora anda meio complicada, principalmente depois que ele se indispôs com a diretoria da rede, porque na semana passada ele deu retweet em algumas publicações que falavam que o SBT está maltratando suas estrelas. Ele compartilhou a publicação feita por um ex-diretor da casa e pegou mal. Inclusive, pelo que eu apurei, semana que vem vai ter uma reunião justamente para definir qual vai ser o futuro tanto dele quanto do The Noite. Mas o contrato termina em dezembro, isso é fato, e até aqui não há uma conversa para renovação. Não sei até que ponto seria vantajoso até mesmo para o Danilo, que já sinalizou várias vezes, você deve assistir o programa assim como eu, que não está feliz e que planeja parar ou diminuir o ritmo. Eu adoro o Gentili, hein? Adoro. Não, The Noite é ótimo. E eu adoro que ele compartilha mesmo as mensagens falando mal dos diretores. Maravilhoso. É isso mesmo, Dani. Tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo. Puta gente despreparada, ela não sabe porra nenhuma. Fala, Diogão, por favor. Ô, Renan, muito bom dia, prazer poder falar com você. Eu queria que você falasse um pouco mais, o Missão vai sair de verdade? Porque estão dizendo, está registrado, mas não acontece. E o que você tem de proposta mais importante? Fala a primeira coisa que você vai fazer quando você for presidente. Fala, Diogo. Bom, vai sair, assim, a não ser que um meteoro caia no TSE ou coisa do tipo. A gente cumpriu todos os requisitos formais necessários para a montagem de um partido, todos em prazo recorde. E saiu o parecer favorável da parte da Procuradoria-Geral Eleitoral, que é a versão eleitoral ali do Ministério Público, e está na mesa do ministro André Mendonça, e o ministro André Mendonça já se movimentou, então provavelmente devemos ver o partido indo a julgamento em 2 semanas ou 3 semanas no máximo. Então ele vai sair do papel, né? Assim, há uma previsão com cumprimento dos prazos, e isso está rolando. Então haverá, e eu posso dizer com certa tranquilidade, que haverá o partido Missão nas eleições de 2026. A principal agenda nossa, e a principal agenda que nós vamos discutindo hoje, é a agenda de combate ao crime organizado e retomada dos territórios brasileiros que estão sob ocupação ilegítima de facções e cartéis, a gente pode chamar do que quiser, e a desfavelização do Brasil. Isso, enfim, deu muito pano para manga nos últimos dias. E também a gente pode falar assim de uma correção de rota no orçamento público brasileiro, que vai indo para uma rota de colisão aí para 2007, 2028. Isso seriam, vamos dizer, 3 missões muito claras que um presidente deveria tomar e levar à frente no mandato. Ô, Regis, o que você tá bravo aí? O que é? Não tô entendendo. Não tô bravo, assim, porque todo mundo já sabe a minha opinião a respeito de política. Você não gosta de ninguém, né? Não gosto de ninguém. Aí vem todo com mundo. Papo, aí não tem opinião pra nada. Posso fazer uma pergunta pro Regis? Não tem opinião pra todo nada, mundo. eu não gosto de ninguém. Ninguém tem projeto político, ninguém tem projeto de governo, todo mundo tem projeto de poder.
E aí, quando eu vejo, por exemplo, esses partidos surgindo do nada, esses micropartidos, eu não acredito em absolutamente nada. Esses micropartidos, na verdade, surgem justamente para se poder fazer barganha lá na frente. Quando o rapaz aí fala de desfavelização, já está na cara que não sabe absolutamente nada, que a desfavelização é uma coisa que não é você estalar o dedo e fica todo mundo bonito. Então, assim, absolutamente não acredito em nada. Tudo bem, mas surge. qual é a pergunta? Já entendi que você não acredita em nada. Regis, que você acha que política é tipo Coldplay. Vamos... Não. A política é muito pior do que Coldplay, cara. Muito pior. Porque o Coldplay é inofensivo. Deixa ele falar, tem que ter uma comunicação, Cacatu. Porque senão aí é só você falando, Regis, sendo claro, você acha que não é possível desfavelizar um país como o Brasil? Ou você não acha é que não tem nada sobre o assunto? Não é possível e o senhor, lamentavelmente, não sabe nada. Então vamos lá, vamos começar. Você acha que não é possível por causa... Não houve experiências de desfavelização em outros lugares? Ou você acha que o Brasil não consegue desfavelizar? O Brasil não consegue desfavelizar porque simplesmente não há a menor vontade política para isso. Tá? Tudo isso é um discurso que é feito da boca para fora. Não, vamos lá. Simplesmente. Primeiro que é uma visão muito negativa sobre o Brasil, porque o Brasil já conseguiu alcançar outras vitórias em termos políticos, econômicos e sociais por muitas outras vezes na história dele. Então, sim, é possível, e outras nações, inclusive mais pobres que o Brasil, conseguem, vamos dizer, efetivar ações, e eu estou falando de ações corruptas. Ninguém vai falar aqui que a Colômbia é um país que tem uma classe política superior à nossa. E a Colômbia, Medellín, conseguiu fazer um processo de desfavelização. Inúmeros países que se tornaram depois dos tigres asiáticos conseguiram também. Você tem processo de desfavelização e urbanização, vamos dizer, minimamente regrada acontecendo em países africanos, da África subsaariana, e você não vai me falar que são países que têm uma classe política melhor do que a nossa. Então, no mínimo igual, vamos botar assim. Então, assim, é uma questão de vontade política, e sim, é possível. Até porque o Brasil não é um país pior do que esses. Então, eu acho que isso é uma visão muito negativa, meio nihilista. Ô, Renan... Mas pera, deixa eu terminar só raciocínio. Há como resolver essa questão. Sim, a gente tem no Brasil coisa de 16,4 milhões de pessoas vivendo em favela, dados do IBGE de 2024. Esse número aumentou coisa de 43% desde 2010. Então a gente está falando aqui em habitações ou habitações subnormais, que, vamos dizer, estariam na monta, como é coisa de 2,9 milhões, 2,9 pessoas vivendo em cada habitação irregular. A gente está falando em coisa de construir ou reformar coisa de 5 milhões de habitações. Tá? No ritmo atual de investimento do governo federal, você não vai conseguir fazer isso a contento. Para falar em resolver isso em 20 anos, a gente está falando do investimento total, sem contar a inflação, de quase 900 bi. E aí a gente tem que olhar de trás para frente como fazer você ter capacidade orçamentária para gastar de 50 a 100 bi por ano, falando de investimentos do governo federal, sem participação da iniciativa privada por hora, para não só urbanizar essas favelas, mas levar saneamento básico para elas. Essa é a discussão que a gente precisa ter. Essa é a discussão, Regis. Então, sim, dá para fazer, outros lugares fizeram, outros países mais pobres já fizeram, e a discussão que a gente quer ter, e a fundação do nosso partido, que é o Partido Missão, envolve isso, é sobre como levar isso a contento. Eu considero esse o maior problema social do Brasil, porque resolver ele é um eixo estruturante para resolver todos os outros. Você resolve problemas ligados à educação, você resolve problemas ligados à saúde, você resolve problemas ligados ao saneamento básico, especialmente a segurança pública. Então, quando você pega, a favela é um eixo. Resolver a favela, você resolve inúmeros outros problemas que são, vamos dizer, conectados a isso. E aí a gente pode levar uma discussão profunda sobre isso. Talvez você não me considere uma pessoa que entenda muito sobre o assunto, mas comparado ao restante da classe política, eu entendo mais do que eles. Eu gosto desse assunto, eu me debruço, eu sou curioso sobre isso. E eu só estou conseguindo montar um partido político porque eu atraí outras pessoas que pensam dessa maneira e são intelectualmente curiosas sobre o assunto e que têm vontade verdadeira de construir. Então, eu acho injusto você colocar a gente nesse balaio comum, ainda que faça parte, vamos dizer, da tua pessoa ser enfático, e eu gosto das suas opiniões, eu acompanho você, e é isso. Então, se quiser... Renan, é que o Regis, ele é muito negativo na essência. Sabe aquele cara que derruba o astral do ambiente? É tipo isso, entendeu? É normal. Agora, eu acho que você poderia dar uma chance para se discutir algo. Eu sei que você tá meio assim com a política brasileira, assim, tudo para você não presta, mas assim, conversa, sente, vê, né? É assim que funciona a democracia. Não.
Tá bom, obrigado. Muito bem. Felipe Reis, eu quero te ouvir também. Traga o que você quiser. Felipe Reis, Renan Santos, é realmente o nosso comunista aqui do programa. Ele tem ligações claras com a União Soviética. Por favor, A Albânia Reis. também, viu? Exato. Renan, eu queria saber se vocês estão bebendo da água de Pablo Marçal, que a gente viu na campanha em São Paulo, que ele teve ali uma conexão forte com periferias, né? Tentou se aproximar de jovens periféricos através do funk, através de umas coisas culturais, tentou chegar nesse público, e eu vejo que essa pauta de desfavelização, talvez, ela tem ali um interesse de uma aproximação de um lugar que a direita nem sempre foi tão amada assim, né? Ó, são dois temas. Um, o Pablo Marçal, se eu beber da água dele, eu morro envenenado, cara. Eu tenho asco desse sujeito. Tem metanol na água dele? Olha, é capaz de ter metanol na água dele, dado as relações do partido que ele participou com o primeiro comando da capital, então não duvidaria de haver um metanolzinho ali, mas ele é um sujeito tão tóxico que é capaz dele tomar metanol e ficar melhor, né? Eu tenho asco do Pablo Marçal e o que a gente faz é água e óleo, ou melhor, água e metanol, em termos de ação política. Eu entendo que ele tenha vindo com um discurso de prosperidade lá nas favelas, com esse papo, porque é um papo que ele poderia angariar eleitores. Mas quando a gente fala do tema de reurbanização de favelas, desfavelização, cultura de favelas, no início a tendência, inclusive, é a gente diminuir a nossa popularidade, porque as pessoas tendem a levar essa discussão para uma parte mais sentimental. Mas a gente precisa endereçar o problema, a gente precisa primeiro trazer o problema para depois vir com, vamos dizer, com a parte do convencimento. Muito bem. Diogão, você tinha pedido? Sim, vamos lá. Coisa prática, então, Renan. Você disse que o primeiro ponto é desfavelizar o Brasil. Eu não sei se você sabe, o Brasil é o único país, se não do mundo, das Américas, que tem lei nacional que estabelece que o lote mínimo para uma pessoa é 125 metros quadrados e que os loteamentos ainda tem que ter mais 35% de áreas verdes, ruas com 12 metros e etc. e tal. Nacional. O que acontece? Nenhuma cidade média e grande tem um único loteamento legal. A lei brasileira e dos municípios entregou toda a urbanização da periferia na mão do crime organizado. O seu partido, ou melhor, o MBL, já tem deputados federal, estadual e vereadores. Aí eu pergunto, em termos práticos, o que vocês já determinaram a eles que fizessem para resolver essa questão de entregar a moradia popular na mão do crime organizado? Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que entender que o processo histórico que gerou as favelas ele é anterior à formação dos principais cartéis do crime organizado. Eu concordo com você com esse processo legiferante exagerado que a gente tem por parte do Estado brasileiro, que faz com que quase todo mundo esteja quase sempre na ilegalidade, mesmo quem tenha, por exemplo, um título de propriedade correto e uma propriedade construída com área autorizada, né, pela prefeitura e pela fiscalização. Mesmo um cara que é comerciante, para se adequar a todas as regras, ele sofre pra caramba. Quando a gente pega, então, voltando no tempo, a gente tem um processo acelerado de favelização que acontece no processo de êxodo rural, que a gente teve especialmente nos anos 60, 70 e 80, em que São Paulo, Rio de Janeiro, mas praticamente todas as capitais do Brasil começaram a se favelizar. Por diversas razões, o Estado brasileiro, especialmente dos anos 70 para frente, parou de formar capital físico, né, infraestrutura. Nossa capacidade de investimento em infraestrutura diminuiu demais da crise do petróleo para frente. Depois teve a Constituição de 88, que aumenta muito o gasto com custeio e diminui o espaço para investimento em infra. E ali, especialmente nos 80 e 90, você começa a ter esse processo de ocupação dessas áreas de periferia, áreas de favela, pelo crime organizado, né? O Comando Vermelho surge ali pelos anos 80 e na virada dos 90 para os 2000 surge o PCC aqui em São Paulo. Hoje, né, dado que esse processo de êxodo rural não é tão acentuado como houve naquele período, naturalmente, você tem um processo novo de invasões, e acho que você deve acompanhar, de áreas de manancial, por exemplo, como acontece aqui em São Paulo, ou com as milícias no Rio de Janeiro, o caso clássico lá do Rio das Pedras, lá com aquela turma, que inclusive o Flávio Bolsonaro tem coisas estranhas a contar sobre aquilo, né, você ocupa ilegalmente, você faz uma espécie de uma grilagem urbana, e aí você constrói casas e vende, e garante a propriedade sobre essa área através da autoridade que o crime tem sobre aquele território, né? O que o MBL tem para fazer sobre isso é propor, aí sim, uma guerra contra o crime organizado, leis mais duras, para enfrentamento a essa estrutura política, só que do ponto de vista de infraestrutura e de urbanização, aí a gente teria que chegar ao Poder Executivo para ter realmente um plano nacional ligado a isso. A gente está discutindo internamente com o Kim para a gente tentar pensar um marco regulatório que venha a facilitar esse processo de reurbanização e impedir essa, vamos dizer,
esse processo contínuo que a gente tem de invasões de áreas tocadas como quase uma indústria pelo crime organizado. Acho que são as ações que a gente tem que tomar. Lala Fonseca, você tem pergunta? O seguinte, vamos lá, Renan. Eu vejo um pouco diferente, né? O problema eu não acho que seja necessariamente a favelização, mas em si a polícia que não consegue controlar o crime que acontece ali dentro, não consegue nem entrar dentro da favela, né? Quem acaba controlando muito mais é o crime organizado e todas as situações ali dentro. Eu vi uma entrevista sua no Danilo Gentili, que boa parte do território brasileiro é tomada pela facção criminosa, né? E aí, quando a gente traz isso para a organização, em termos do que a gente pode fazer, eu começo a pensar, por exemplo, a delegada Raquel Galinatti, né, secretária de Segurança Pública de Santos, ela saiu do cargo porque ela estava tentando nesse combate em relação à organização criminosa. Na prática, o que é possível ser feito se até uma delegada acaba sendo ameaçada de morte? Só comentar sobre essa questão do crime, essa questão da ocupação territorial. É natural, assim, cartéis costumam fazer ocupações territoriais e estabelecer seu próprio território. Isso é natural do processo de transformação de um país num narco-estado. Nós temos que equiparar organizações criminosas, esses cartéis, esses grupos, especialmente o PCC e o Comando Vermelho, que são os mais famosos, a organizações terroristas. Nós temos que ter uma legislação especial para o enfrentamento a eles. Tá? Há o uso do aparato de inteligência do Estado de maneira mais eficaz contra eles, sim, mas não dá com as leis atuais, com coisas como progressão de pena, como nós temos aqui, com a baixa efetividade do processo de investigação que nós temos, ou de resolução de crimes que tem aqui no Brasil. Não há como a gente resolver isso a contento. E não há como tratar, vamos dizer, um faccionado, que é parte de quase um exército paramilitar invasor no nosso território, como um criminoso comum. Não há. Então, tem que ter um estatuto jurídico voltado para eles. Nós queremos trazer ao Brasil um conceito, conhecido internacionalmente como direito penal do inimigo, que é a ideia de tratar com especial velocidade e especial punibilidade, vamos colocar aí, membros de facções criminosas, dado que eles não seriam detentores de direitos e garantias que um cidadão comum no Brasil tem. Eles optaram voluntariamente por negar a autoridade do Estado brasileiro sobre as áreas que eles ocupam de maneira ilegítima, e com base nisso eles começam a praticar ações que se comportam como ações de terror. São ações que você vai equiparar a ações de terror. O que eles fizeram também com o ex-delegado-geral da Polícia de São Paulo no litoral, aquele assassinato foi uma execução, é um ato de terror. E a gente está vivendo recorrentemente atos de terror acontecendo no território brasileiro. Tem que ter essas alterações nas nossas leis. Por exemplo, um deputado nosso, em Kataguiri, já passou na Câmara dos Deputados 2 legislações ligadas ao aumento de pena para o cometimento de crimes, especialmente roubos e furtos, que a maior parte dos crimes que são cometidos no Brasil são dessa natureza. Mas para o enfrentamento das facções, você tem que ter um marco legal muito rígido e um marco legal novo. Não há da parte desse governo federal vontade política até agora em querer executar, e isso é extremamente preocupante, porque esse é o problema que mais preocupa os brasileiros. Tudo bem. Fefe, chegou um superchat aí? Coloca na tela para mim, por favor, porque é sobre o Regis. Se é sobre o Regis, a gente tem que parar aqui a nossa conversa, porque é algo realmente importante. Sem dúvida alguma. Realmente importante. Vamos para o último aqui, porque o Fernando Martins diz o seguinte: Regis, onde estão os argumentos para refutar o entrevistado? Essa postura de rebelde sem causa, que é a sua, antipolítica, pode até funcionar aos 15 anos de idade, mas depois de certa idade é simplesmente constrangedora. O que é constrangedor é você, por exemplo, claramente é fã de político. Você é aquela pessoa que fica na coleirinha defendendo o seu político. Então, para você, apenas o meu tédio. Olha só, o Thales Mota mandou 10 conto pra gente perguntando o seguinte: o grande problema da corrosão da moeda não foi abordado. O direito do Estado estuprar a população com impostos, mais inflação pelo monopólio da moeda é uma volta à servidão. O partido vai tratar disso? Acho que é uma pergunta direcionada aí pro Renan. Quer responder isso, Renan? A gente trata na formação do partido, umas discussões nossas, você tem, inclusive, por parte do Estado brasileiro, reserva fracionária em Bitcoin. É um caminho interessante aí, pensando no futuro. Ô Renan, e deixa eu te fazer uma pergunta assim, sobre Nicolas Ferreira, né? Porque eu vi que vocês ficaram bem bravos com ele depois que ele se confundiu. Confusões acontecem, vocês também, né? Pô, quem nunca apertou o botão errado? Só 3, né? Só 3 numa semana. Quem nunca apertou o botão errado? Não, você tem um botão sim ou não, você só 50% Quem de nunca chance de apertou? errar. Não, eu quero entender o seguinte, como é que vocês estão vendo aí essa direita hoje, né? Como é que vocês estão posicionados em relação a essa direita? O que você acha que vai acontecer de cenário político agora para frente? Acho que qualquer leitura, vamos dizer,
clássica em termos de ciência política vai enquadrar a gente como um grupo dentro desse campo da direita. Só que a gente é muito crítico aos demais, vamos dizer, pares, né, aos nossos colegas de direita. É uma galera, em geral, que viu o uso das redes sociais como um instrumento para ascensão social, para ganhar fama, dinheiro, views, e aí usam a política como instrumento, porque é um tema que mobiliza bastante, é um tema divisivo, e as pessoas discutem pra caramba e tal. O Nicolas é parte desse instrumento, o Nicolas é a Virgínia da política. O Nicolas, ele faz coisas de Virgínia, ele tem o mesmo público da Virgínia, e ele é uma celebridade de internet, então ele se comporta assim, tem uma produção legislativa pífia, só que é tratado por parte dos seus seguidores, que ele pratica um certo abuso intelectual com eles, como um herói, né, um cara que está lutando e salvando o Brasil, quando ele não é nada, né, e aí você vê essas coisas patéticas, né, por exemplo, ele é um parlamentar que não entrega relatórios, né, relatórios e participação em comissões é o grosso do trabalho do deputado, ele não faz isso, ele propõe poucos projetos de lei, ele participa pouco das grandes discussões, e aí na hora de votar, que seria o básico do cara, o cara ainda vai lá, erra, e ainda bota a culpa na filha que nasceu. Esse cara, ele sempre foi um oportunista, né, ele puxava saco do Bolsonaro quando era necessário puxar o saco, aí o Bolsonaro começou, né, a se tornar meio queima-filme agora, tá saindo de moda, gostar do Bolsonaro aí no bolsonarismo, e aí agora ele vai se afastando e querendo vender só o peixe dele. É um perigo, porque você pega a esperança das pessoas e parte do Brasil economicamente ativo gosta de um cara desses, e é um Brasil que deveria estar lutando, por exemplo, para que o Estado reduza não só seu potencial taxador, como está rolando agora, mas reduza as amarras que ele dispõe sobre o Brasil que trabalha e produz. As pessoas acham que um cara como o Nicolas, que é vazio de tudo, vai resolver isso. Não é. Muito bem. Ô Renan, aqui a gente tem todas as sextas-feiras um comentarista convidado aqui nosso que a gente inclusive não conhece, que nunca se viu pessoalmente, mas as pessoas elas vêm aqui porque elas são membros do canal e elas participam do programa na sexta-feira. Hoje é a nossa Cris Kanazawa que eu queria apresentar para você, que é a nossa audiência aqui, e a Cris vai ter a oportunidade de fazer uma pergunta. Fala, Cris. Renan, com relação a esse teu projeto de desfavelização, vai precisar de dinheiro. Da onde você vai tirar esse dinheiro? E uma outra pergunta, assim, sobre esses super salários dos políticos em geral, do poder judiciário, etc. e tal. O que você acha, né? E eu, como parte da população, eu me sinto, assim, indignada com tudo isso, né? Com tantos ganhos e a gente aqui... Como que você vive com um salário mínimo? Eu sou aposentada e eu tenho vergonha de falar disso. Como é que eu sobrevivo com a minha aposentadoria? As duas perguntas são muito boas e muito pertinentes. Vou começar pela primeira, que é de onde tirar o dinheiro para isso. Hoje, qualquer um que diga que, não, tem um dinheiro, tá lá, é só fazer, vai estar mentindo. Não há, e na verdade, a partir de 2027, é esperado que os gastos, vamos dizer, primários, né, o gasto que a gente vai ter, vamos dizer, com as contas todas do governo, eles vão superar a capacidade arrecadatória nossa, logo o governo tem que pegar dinheiro emprestado, ou emitir título, para conseguir sequer pagar as próprias contas. Então é esperado um colapso das contas públicas se nada for feito. A gente quer endereçar esse problema, para não só pagar as contas públicas, mas sobrar dinheiro para investir. O Brasil é um país que não tem dinheiro para investir em nada. É por isso que estrada está sempre velha, escola está quebrada, as pontes estão caindo. A falta de capacidade de investimento é um dos grandes problemas do Brasil. E não é o que acontece em países como a China. Países de terceiro mundo conseguem resolver isso. O Vietnã está resolvendo. Então a gente tem que mudar todo o sistema de incentivos do Estado brasileiro, mas resolver privilégios. Então as perguntas vão se amarrar. Os privilégios que existem no alto funcionalismo, a gente consegue arrumar 30, 40, 50 bilhões em termos de orçamento. A gente tem grandes privilégios ligados, por exemplo, a renúncias fiscais de empresas das mais diversas. Isso dá coisa de centenas de bilhões de reais. Só a Zona Franca de Manaus por ano é coisa de 40, 50 bi. Também é coisa de 40, 50 bilhões as emendas parlamentares que ficam rodando no Congresso. Quando você vai acumulando todas essas coisas, você vai vendo que assim, é muito dinheiro gasto com absurdo. Né? Aposentadorias de militares altíssimas que a gente tem no Brasil e que ninguém tem coragem de mexer, né? Que vai precisar ser endereçado também. Aí a gente começa a falar, por exemplo, outras coisas que subiram. O BPC, que é ligado, em certa medida, à assistência social, o BPC vem aumentando demais porque ele está sendo vinculado ao salário mínimo. Você não pode pegar em algo que não é produtivo, você dá os aumentos tal qual você dá para o salário mínimo, que é uma atividade produtiva. Esse tipo de coisa vai precisar ser desvinculado também, e aí você começa a arrumar espaço orçamentário para fazer o que precisa. A gente acha que você tem que gastar pelo menos, né, dado que para a gente o foco do presidente da República teria que ser em atender a esse tema central, que é o das questões das favelas, que é um tema, como eu falei, um eixo estruturante. No mínimo 70, 80 bi por ano a gente tem que arrumar para isso. E financiamento direto para isso. Esses assuntos vão se conversar. Enfrentar
os privilégios que existem não só na política, que existem muito, mas no alto funcionalismo. A gente viu agora, saiu no Metrópolis, uma disputa de promotores com desembargadores. Os promotores estavam bravos que desembargadores compravam Porsche e eles não, e sendo que tinha promotor que já chegou a tirar R$100 mil no mês. Isso aí é um escárnio, e isso é parte do problema que a gente vai ter que resolver. Os grupos políticos atuais não têm coragem de endereçar isso, porque você vai arrumar briga com o judiciário, e a maior parte dos grupos políticos são corruptos, tem medo, com o próprio Ministério Público. Então, para você conseguir enfrentar, uma das métricas que você tem é: que político tem coragem de arrumar briga com esses caras? Nós temos. Nós vamos arrumar briga com eles, já arrumamos briga com eles, né? E faz parte desse processo. E a gente precisa de apoio das pessoas para isso. Não dá para ter uma postura niilista ou cética, como o nosso colega Regis, que eu até entendo, diante do cenário deles ele fica desse jeito, mas a gente só vai conseguir enfrentar essa máquina de privilégio se a gente ir pra cima e cutucar os caras. Ô Renan, pra gente fechar com chave de ouro, o que você acha do Regis, hein? Eu gosto do Regis. É mesmo? Eu gosto do Regis. Eu discordo de algumas... Eu sou um músico frustrado, né? Voltei a ter minha banda de rock, inclusive convido o Regis pra ir no show, ele vai falar que não vai, mas adoraria que ele fosse. Só músicas autorais, Regis, não tocamos cover, e acho que a gente tem que fomentar uma cena de rock and roll sem cover no Brasil. Acho que o Brasil tem uma... Concordo. Um problemaço, todo mundo quer montar banda pra ficar tocando cover, e o brasileiro é muito chato e é muito crítico com qualquer coisa autoral que tem, você já sai comparando. E eu acho que o Regis tem um papel fundamental em ficar educando as pessoas disso. Eu vi os últimos vídeos do Regis sobre Bob Dylan, eu sou um fã do Bob Dylan, eu fico muito feliz, eu concordo 100% quando ele fala do Bob Dylan. Vou discordar de algumas análises que ele faz de algumas bandas que eu gosto. Ele não gosta de Coldplay, ele não gosta. Eu também não. Mas Coldplay é bom pra caramba, tem a luzinha. A luzinha é mó legal. Preciso soprar uma coisa que eu vi aqui. O Regis já falou: ih, tem meu voto. Falou da música, ele mudou. O meu caro, você fique tranquilo, porque toda vez que o Paulo ele tenta armar uma arapuca pra mim, achando que alguém vai me criticar, faz enquetes tendenciosas, ele se dá mal. Então relaxa, tá tudo bem. Mas é isso uma aí. pergunta é uma arapuca? Sempre O cara é músico. Não, o senhor tá sempre armando arapucas para que eu seja criticado, para que eu seja ofendido, para que eu seja vilipendiado. Eu já sei que inclusive nas suas enquetes. Eu já entendi. Então você se dá mal. Então acostume-se com o fato de que eu sou realmente cara legal, bacana e que tem uma paciência imensa em estar aqui. Deixa eu só tirar uma dúvida. Fefe, eu não sei se você consegue colocar a imagem da Cris Canasal aqui, só um minuto, porque realmente eu preciso tirar só essa coisa. Vocês percebem que tem um Regis ali atrás da Cris Canasal? É um boneco do Regis aí, Cris? O que é isso atrás de você? É o Hugo, é um bonequinho, o Regis deve lembrar, porque nós somos da mesma época. Eu andava de skate, né, lá nos anos 80, e ele era tipo um mascote, assim. Você lembra, Regis? Pega ele lá, Cris. Cris, deixa... Pega ele. Peraí, ó o Regis. Nos anos 80, o Regis não andava mais de skate, não. Já andava de cadeira de rodas, não. Cris, é o Regis com mais dente. Cris. É o Regis com a dentição em dia. Cris, deixa eu te falar um negócio, querida. Você tem idade pra ser minha filha. Você tem idade pra ser minha filha. Não tenho não. Nós somos contemporâneos. Não, minha linda, eu tenho 65 anos, meu. Eu tô quase lá, e segundo o Rick, a gente tá no fim da vida. Não, mas Cris, fique tranquilo que nós vamos enterrar o Rick. Mostra o Regis de novo aí, Cris. Aí, ó. Bela figura. Que isso, né, gente? Muito bem. Desculpem, eu precisava fazer essa pergunta para Cris, porque eu fiquei olhando o boneco ali. Renan Santos, mais algum ponto aí, meu caro, que você queira destacar? Alguma coisa importante aí? Muito obrigado pela tua disposição, pelo teu tempo aí pra gente conversar por aqui. Espero que tenha sido bacana. Me desculpe pelo Regis, né? Uma pessoa extremamente desagradável. Aquela coisa, né, Ré? Só deixa o convite pro Regis vir ao show da minha banda. Se ele puder ir e fazer uma avaliação em loco, eu pagarei uns drinks pra ele, inclusive pra influenciar o julgamento dele. Pagar drink hoje em dia tá perigoso, viu? Sim, não, então é a minha vingança também, né? Acho mais legal servir uma Fanta Uva aí, que é mais legal. Tá parecendo compra de votos, hein? Eu sou contra todo mundo. Ô, Renan, obrigado, viu? Como é que faz pra te seguir lá nas redes sociais? As tuas redes? Santos MBL. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like,
Comente abaixo o que achou, vire membro do canal por apenas R$ 3,99 e tenha acesso a benefícios exclusivos. Te vejo no próximo vídeo.